Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, neste momento, agradecer ao nosso Deus e a você que tem sido nosso parceiro, nosso companheiro, nosso ajudador. Graça e paz da parte do nosso Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade de estarmos juntos, renovando os nossos laços de amizade e de compromisso com a obra de Deus. Estamos aqui para distribuir para você, meu amigo professor da escola bíblica, você que é superintendente da escola, você que é pastor, nosso colega, nosso companheiro, alguma coisa sobre a palavra do Senhor, para que possamos enriquecer o nosso conhecimento. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus serve para tornar-nos cristãos, sábios para a salvação. Então, aqueles que ouvem, aqueles que leem e que guardam a palavra de Deus são felizes, são bem-aventurados. Assim diz a Bíblia. Portanto, nós estamos já caminhando para o final deste ano de 2024. Mas nós precisamos continuar juntos. Preciso da sua parceria, da sua ajuda e da sua oração no ano vindouro. Continuaremos fazendo esse trabalho. Hoje estamos aqui para estudarmos juntos a lição de número 10 para 8 de dezembro de 2024. A promessa da proteção divina. Esse trimestre que estamos prestes a terminar é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor jubilado da Convenção do Rio Grande do Norte. Então a lição de hoje está distribuída em 3 itens. O primeiro item, processo ou proteção espiritual contra o inimigo. Já dá para se ver que não são as armas carnais que nos livrarão. A maravilhosa proteção de Deus é o segundo item. E o terceiro, promessas e proteção. Portanto, a promessa da proteção divina é uma dádiva de Deus, uma promessa de Deus, é um compromisso de Deus para com a igreja. Aqueles que quiserem gozar dessa proteção, desse favor de Deus, devem segui-lo, devem cumprir a sua palavra, dar de acordo com a Bíblia Sagrada. Então nós temos de Deus a garantia de sermos protegidos contra o maior inimigo, que é o diabo. O diabo é o nosso maior inimigo. A Bíblia diz que ele vive sempre em derredor, buscando a quem possa tragar. E quando eu falo disso, do diabo que anda em derredor, eu trago uma ilustração que acontecia conosco lá no interior do estado. Quando chegava aqueles circos, que hoje nem chegam mais, circos, touradas, e que a gente não podia entrar, não tinha dinheiro para entrar, mas a gente ficava, e não éramos crentes, né? Isso não é coisa de crente não, nós não éramos crentes. A gente ficava rodeando o circo, a tourada, até que achasse uma brecha para entrar. Então, a gente não sossegava enquanto não entrávamos, enquanto não entrasse. Agora, a pessoa que vigiava tinha um apelido de mata-cachorro. Então, quando esse mata-cachorro, vou usar um termo lá do sertão, trastejava um pouco, a gente entrava. Ele ia entrando um, ia entrando o outro, no final, todos entravam. Lá no final, quem não entrou, eles abriam a porta quando perto de terminar e as pessoas entravam. Então o diabo é esse que anda em derredor, ele anda perto, buscando, criando situações para nos derrubar.
Mas a Bíblia diz, no Salmo 91, versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Então veja que não é aquele que passa, não é aquele que está próximo, não, é o que habita no esconderijo do Altíssimo. E o esconderijo do Altíssimo é a sua... É como quando nós estamos de acordo com Ele. É quando nós estamos dispostos a cumprir a sua palavra. É quando nós dependemos dEle. Aí nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. Habitando, e quando nós fazemos isso, Ele nos esconde. Quer dizer, esconder é reservar de forma que não seja achado. Esconder não é a mesma coisa de guardar. Guardar, você quer guardar alguma coisa, você coloca em um lugar seguro, mas que é um lugar acessível. O pai quer guardar alguma coisa, ele guarda num lugar, no guarda-roupa, em qualquer lugar, mas é acessível. A esposa, aos filhos, esconder não. Quando nós queremos esconder, nós guardamos de forma que só eu tenho conhecimento. Eu dificulto o acesso de outras pessoas. Isso é esconder. Então, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, essa é uma promessa de Deus, então nós estaremos escondidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Glória a Deus. Então, a sombra do Onipotente, no versículo 4 do mesmo Salmo, diz que Ele nos cobrirá com as suas asas. Salmo 91, 4. E Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando a Bíblia fala disso aqui, cobrirá com as suas penas, ela está criando uma figura da galinha, da ave, e mais especificamente a galinha, que esconde, que guarda, que protege os seus pintos debaixo das suas asas, para proteger da chuva, proteger do calor ou do inimigo que esteja ali próximo. Então é assim que Deus faz conosco. E se você vê uma galinha protegendo os seus pintos, ninguém sai dali. Todos se acham tão protegidos, tão seguros, que ninguém sai. Mas infelizmente nós saímos da presença de Deus. Quantas pessoas Jesus disse lá em Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis proteger vocês aqui como a galinha protege os seus pintainhos. Então, a galinha protege os pintos e eles lá ficam protegidos. Mas as pessoas nem sempre ficam. Mas é essa a promessa de Deus, de que nós estaremos seguros enquanto nos dispomos a habitar no esconderijo do Altíssimo. De forma que, contra o inimigo, o maior inimigo que nós temos, que é o diabo, é o Senhor que nos defende. Não serão as armas carnais, as armas bélicas, não serão as armas nucleares. É o Senhor que é a nossa defesa. Então nós temos que os inimigos, os maiores inimigos que nós temos, são os inimigos espirituais. Então, para inimigos espirituais, nós temos que usar armas espirituais também. Efésios capítulo 10, versículos 11 e 12, nos diz assim. Efésios 6, 10 a 12, diz aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Logo, sabemos que ninguém vence pelas próprias forças.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Ninguém se firmará se não estiver portando, se não estiver revestido da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então veja que o ataque do diabo não é um ataque direto, não é um ataque reconhecível, é um ataque sob a astúcia. Ele é astuto, ele é o rei da astúcia, da malandragem. Então ele busca formas sutis, astutas para nos atacar. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, e essas armaduras, o escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele se refere lá ao soldado romano. Então o soldado romano que serve de inspiração para os uniformes atuais, eles para cada luta eles tinham um uniforme. Para cada parte do corpo, dependendo da luta, da guerra que eles estariam enfrentando, eles tinham uma modalidade de uniforme. Porque não temos que lutar contra a carne. Então o que Paulo diz aqui aos Efésios, eles se revistam da armadura. Não adianta querer brigar, não adianta querer guerrear com uma guerra espiritual com armas carnais. Não é a eloquência, não é a intelectualidade, não é a amizade com o pastor. Não é. Não é ainda a riqueza, não é a facilidade de fazer amigos, não é o treinamento para gerenciar crises, porque tem pessoas que são habilitadas para gerenciar crises, que são o gerenciamento de crise. Elas têm uma forma de convencer a pessoa que está lá amotinada a se entregar. Não será isso. Isso não vai ser usado. Aí o Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. Principado é um nome dado às hostes infernais. Não somos os principados, nem contra as potestades, são os poderes das trevas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que os lugares celestiais, a gente pode dizer que são lugares que estão próximos da gente, que estão acima da gente. E nesses lugares, os inimigos atuam também. O diabo atua também. E nós devemos estar preparados, revestidos das armas espirituais, para não sermos vencidos, para não sermos arrebatados para a derrota. Quando nós nos preparamos, quando nós nos revestimos, nós estamos automaticamente prontos para resistir o dia mau. Porque o dia mau, ele tem que ser precedido dos nossos cuidados. Nós não temos como nos preparar no próprio dia mau contra a maldade que ele nos traz. Eu tenho que estar resguardado anteriormente. Quer dizer, eu tenho que estar com as armaduras, revestido, usando as armaduras de Deus, porque o dia mau virá. E no dia que ele vier, eu estarei seguro para resistir e vencer. E não vencerei e não venceremos com as nossas próprias forças. Eu estou dizendo que eu estarei seguro porque o Senhor estará comigo. E Ele, eu disse lá em cima, Ele é a nossa defesa. No mesmo capítulo 6, versículo 13, nós podemos ver, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não dispense nada. Abandone as armaduras humanas, as armaduras carnais. Por mais poderosas que elas sejam, abandone. Mas a Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme.
Paulo está dizendo que não adianta lutar e aparentemente vencer uma batalha e depois cair, e depois não suportar o cansaço, não suportar os males que essa luta nos trouxe. Ele disse que nós devemos estar firmes, resistindo o dia mal, para que, tendo resistido, tendo lutado, tendo vencido, continuar firme. Não adianta vencer e andar cambaleando. Porque eu trabalhei demais, eu me cansei, não suporto mais. Não adianta. Tem que fazer tudo e continuar firme. Glória ao Senhor. Em nosso favor, nós temos armas poderosas. Eu tenho que sempre estar lembrando. Essas armas poderosas que nos darão a condição de vencer o dia mal, que nos darão a condição de resistir ao diabo, só podem ser armas espirituais. Outra arma não vai valer. Em 1 Coríntios capítulo 10 nos diz assim, veja o que é que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10 diz que essas armas são poderosas em Deus. Glória ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Portanto, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Às vezes a gente vê imagens de um míssil caindo num prédio, e a gente vê como o poderio bélico que ele traz, ele destrói aquele prédio. Então, Paulo está dizendo que as armas espirituais, elas servem para destruir fortalezas, mas não são fortalezas edificadas, não. Não são prédios, não. As fortalezas que ele fala aqui são as fortalezas do diabo, é o inferno e seus demônios, que estão sempre trabalhando contra nós. Mas quando nós estamos revestidos das armaduras de Deus, essas armas que não são nossas, que não são carnais, mas são poderosas porque vêm de Deus, nós somos mais do que vencedores, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então nós temos, qual é o nosso escudo? O escudo é aquela arma que serve para nos defender. Qual é o nosso escudo? O nosso escudo não é uma boa palavra, não são os anos de crente, não são as amizades, não é o bom emprego, não é a idade, nada disso. A fé é nosso escudo. Então, quando nós vemos que a coisa não está bem, é baseado nela, é ancorado nela que nós nos desviamos daquilo que nos traria mal, que nos faria mal se nós enfrentássemos. Porque a Bíblia diz que o sábio vê vê o perigo e foge. Mas o louco dá-se por seguro e cai. Então não adianta usar a loucura, usar a falta de sabedoria para enfrentar o perigo se não está preparado para isso. Não adianta estar querendo lutar contra o diabo se você não possui as armaduras de Deus. Será um derrotado. É alguém que está pronto a ser derrotado. Mas se nós servimos a Deus, nós usamos a fé como nosso escudo. Não, eu não vou, ou então eu vou e vou vencer. Nós vemos, a Bíblia diz que Josué nunca perdeu uma batalha, porque ele também nunca foi a uma batalha sem perguntar ao Senhor se venceria, se aquilo era bom.
É a fé que nós usamos para ganhar, para vencer. A maravilhosa proteção de Deus. Cito ainda o Salmo 91 e o verso 1. Esconderijo e sombra, o que é o que o Senhor nos promete quando nós nos dispomos a servi-lo e segui-lo. Eu vou citar novamente o Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra. Então, ele promete esconderijo, quer dizer, proteção contra o inimigo, e sombra. Não é um lugar, um esconderijo onde alguém vai ficar ali espavorido, que vai terminar morrendo sem ar, sem respiração. Não, ele promete esconderijo e também promete sombra para os infiéis. Sombra é descanso. Você estará sendo escondido e à vontade. O apóstolo, aliás, o rei Davi, ele, quando estava sendo perseguido por Saul, olha onde ele foi se encontrar, ou se esconder. Onde Deus escondeu Davi? Entre os filisteus. Ora, era o único lugar onde Davi não entraria, onde Saul não entraria para procurar Davi. Era entre os filisteus, porque os filisteus eram uma nação poderosa e inimiga do Israel. Nunca Saul iria entrar na Filistia para procurar Davi. Ele foi lá, o Senhor escondeu ele lá. Escondeu ele lá. Então, quando Deus quer fazer, ele pega a gente e esconde entre os inimigos. Nós não seremos reconhecidos por eles, porque se fôssemos, seríamos aborrecidos. Então Deus não nos deixa ser reconhecido, mas ele nos livra. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, onde Deus mandou Elias se esconder? Em Sidom. Sidom era a fortaleza de Baal, era a terra de Jezabel. Mas Deus mandou Elias a Sidom. Mandou eles a Sarepta, que era Sidom. Então Deus nos esconde, Deus nos guarda de forma que ninguém nos acha. Segurança gera segurança. Então, quando nós estamos seguros do que Deus nos livra, e nós contamos isso, nós testificamos disso, as pessoas também se sentem seguras. 91, ainda Salmo 91, 4, nós lemos assim, 2 a 4. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, porque Ele te livrará. Veja a linguagem aqui. Ele no versículo 2, ele está falando dele mesmo, na primeira pessoa. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O que ele quer dizer isso? Onde eu chegar, quem me perguntar, eu vou dizer que o Senhor é o meu refúgio. Eu vou dizer que o meu Senhor é a minha fortaleza. E vou dizer que nele confiarei. Quem quiser ouvir isso, eu vou dizer que nele eu confiarei. Então veja que essa segurança que Davi tinha, ela perpassa para terceiros. Aí no versículo 13 ele já fala em terceira pessoa. Porque ele te livrará. É como se ele estivesse apontando para alguém. Ele te livrará. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E ele vai livrar você também. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, eu não sei se você sei que me assiste, tem o conhecimento ou já fez laços para pegar algum passarinho. Eu fiz isso muitas vezes no interior. E digo a vocês, a gente fazia muito laço. No inverno, no início do inverno, aparecia muita rolinha e a gente fazia laço no ninho da rolinha.
eu digo a vocês, eu nunca vi uma rolinha escapar. Nunca, das dezenas ou até centenas de laços que eu armei, eu nunca vi uma rolinha escapar. Quando ela empurrava o pescocinho no laço, acabou. Se batia um pouquinho e logo morria. Porque o laço era muito bem armado, era muito traiçoeiro e ela não podia escapar. Mas Jesus, o salmista está dizendo aqui que o Deus a quem ele serve vai livrar você do laço do passarinheiro e vai livrar você também da peste perniciosa. A peste perniciosa eu vou falar um pouco adiante. Então veja que a segurança de Davi, ele já joga para outras pessoas. Se eu estou seguro de alguma coisa, eu posso testificar dessa segurança. Ele diz, eu direi do Senhor, Ele é meu Deus. Ele é meu refúgio. E Ele é também a tua fortaleza. Glórias ao Senhor Jesus. Proteção de quem se relaciona com Deus. A proteção para aqueles que se relacionam com Deus. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Já foi lido aqui no Salmo 91, 4. Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Deus, o profeta Isaías diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, esse trabalhar de Deus, nós podemos ver nos mais diversos aspectos. Ele trabalhou lá no Éden para criar a forma do homem se salvar. O homem pecou. Ele aí ofereceu o próprio filho para que nós fôssemos resgatados do pecado do primeiro casal. Por que ele faz isso? Porque ele está pronto a trabalhar, ele vê as coisas, ele está pronto a trabalhar por todos aqueles que esperam nele. Se você quiser receber dele, espere nele. Não espere em homem algum. Porque se o homem chegar para você e lhe fizer alguma coisa, não foi ele, foi Deus que usou. Quando os anjos anunciavam o nascimento do Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 2, ele diz, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, Deus é que dá às pessoas a boa vontade, o cuidado, o zelo por outra. Então, quando nós vemos aqui que ele é a nossa proteção, e vemos também que ele trabalha por todo aquele que nele espera. Você, eu, qualquer pessoa que espera nele, que tem fé que ele pode chegar. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos, quem quiser receber alguma coisa de Deus, tem que crer que ele existe. Como é que eu vou pedir alguma coisa ao acaso? A alguém que não existe. Então, primeiro tem que crer que ele existe e depois que ele é galardoador, isto é, que ele pode, que ele tem e que pode dar alguma coisa àqueles que o buscam. E ele faz isso tudo, irmão, porque ele pode todas as coisas. Nada foge ao domínio de Deus. Se ele pode todas as coisas e eu vivo de acordo com a sua palavra, logo eu terei vitória, mesmo que o inimigo seja o diabo, que é o nosso maior inimigo. Então, quando eu falei lá de peste perniciosa, nós estamos falando de doenças espirituais, carnais e espirituais. E Deus livra também das doenças. Peste perniciosa, vamos ler aqui, 91, 6 e 10. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão, no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é livramento, isso é promessa de livramento também.
livramento também. Quando eu leio aqui, 91:6, eu digo que ele, quando nós estamos próximos a ele diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia. Tudo isso aqui é espiritual. Seta voando não é algo real. Seta voando são as ciladas do inimigo, o trabalhar do inimigo para nos atingir. Mas se nós estamos nele, o versículo 6 diz: nem peste que ande na escuridão. Peste é doença. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Nós estaremos seguros de tudo isso. E no versículo 10 ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aí nós voltamos lá para o Egito. O povo de Deus não foi atingido pelas pragas. Foram 10 pragas, mas o povo de Deus que estava escondido lá na região de Gósen, ninguém foi atingido. Por quê? Porque eles estavam guardados pelo Senhor. É disso que o salmista está falando aqui. Então nós temos uma promessa de proteção. E nós sabemos que o inimigo ele será derrotado. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz, capítulo 20, versículo 3, que o diabo será lançado no lago de fogo. Vamos ler aqui, Apocalipse 20, 13. Apocalipse 20, 13 nos diz assim: e deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, a histórica derrota do inimigo. E aí a igreja, aqueles que serão salvos, já estarão livres, já estarão com o Senhor, enquanto o diabo, o falso profeta e a besta serão julgados e todos lançados no forno. Glória ao Senhor. Então, quando nós temos a certeza de que o Senhor nos livra e nos guarda, é uma promessa que Ele tem uma promessa divina para nós, para os que estiverem de acordo com a sua palavra. Agora, não serão todos que vencerão, porque há aqueles que serão vencidos pela soberba e pelo orgulho. Esses cairão. E o que é soberba e o que é orgulho? São palavras parecidas, mas elas divergem, têm significados diferentes. Por exemplo, o orgulho é aquela sensação de realização própria. É aquela forma quando nós nos orgulhamos, quando nós nos admiramos de nós mesmos. Quando eu faço alguma coisa que eu acho que é um grande feito, e eu jubilo por aquilo, isso é orgulho. Mas ele pode ficar só nisso. Não, eu fiz determinada coisa, eu me orgulho de ter feito. Pode ficar só nisso, não é uma maldade. Mas ele tem o poder, geralmente, majoritariamente, ele tem o poder de nos assenhorar, de nos tomar. De forma que nós começamos a achar que porque eu fiz determinada coisa, de um ato meritório, eu agora sou maior do que os outros. Nós temos alguns casos sendo rodados aí na justiça brasileira que podem muito bem se encaixar isso. Pessoas que se acham maiorais, que são invencíveis, que são inalcançáveis. Então, esse orgulho de ter feito algo que ele julgou bom, mas que ele continua fazendo, vai gerar uma soberba. E a Bíblia diz
que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, os soberbos terão o seu dia. Todos terão o seu dia. Se não aqui na terra, se não aqui terão, começarão, mas os soberbos não subirão. E muitos na Bíblia, eu não vou ler porque já estou alongando muito o vídeo, muitos na Bíblia perderão para o próprio eu, para o próprio ego. Eles serão vencidos pela soberba. Não vou ler aqui para a gente andar. Então nós temos a promessa de segurança e vitória para os que temem a Deus. Então a segurança e a vitória para os que temem a Deus. Não serão todos, são os que temem, aqueles que foram chamados e que continuam sabendo que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Rei, que Ele reina sobre nós. Então, quando nós pensarmos assim, nós teremos segurança e teremos vitória. Quando Jesus foi para a casa de Mateus, ele tinha as pessoas tinham uma visão dele de que ele era alguém que não poderia se dirigir a um pecador. Mas a Bíblia diz que Jesus é amigo dos pecadores, porque foi para isso que ele veio. Ele veio ganhar os pecadores. Então ele diz que veio para os que eram seus. Diz ainda que ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele diz ainda que ele veio para as ovelhas perdidas. Ele se refere lá a Israel, mas também a nós. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, se ele veio para esse tipo de gente que eram pecadores, é porque ele é amigo. É porque ele quer ganhar. As pessoas que não se consideram pecadoras não precisam de Jesus, não. Já são o que querem ser. Se eu não reconheço que sou pecador, não preciso de perdão. Eu só vou precisar de perdão quando eu reconheço que pequei. Ora, alguém vai passando, encontra outra pessoa e sem tocar uma na outra, alguém vai se virar e dizer, perdoe, me perdoe ou desculpe. Ninguém faz isso. Só faz quando ele, inadvertidamente, ele toca na pessoa e alguma coisa ele pede desculpa. Por quê? Porque ele acha que com aquele toque involuntário que ele deu pode gerar um descontentamento na pessoa, na outra. Então ele pede desculpa. Então Jesus veio exatamente para aqueles que se acharem pecadores. E aí ele conta uma história da vocação de Levi. Levi é Mateus, aquele que era ele passou na recebedoria, que é a alfândega ou a exatoria hoje, e ele chamou. E a Bíblia diz que ele saiu, ele seguiu o Senhor. E como forma de gratidão por ele ser um publicano e Jesus tê-lo chamado, ele fez uma festa na sua casa de gratidão e chamou Jesus. E quando Jesus chega lá, na casa de Mateus, qual é a maior plateia que está lá? Qual é o maior público que está lá? Publicanos. Ele chega lá e encontra um grande número de publicanos e pecadores. Os fariseus ficaram aterrorizados. Não pode. Mas era esse público que ele queria. Ele queria falar exatamente para eles. Os crentes não se reúnem na praça para falar para crente, não. Se não tiver ninguém para ouvir, os crentes ouvirão. Mas quando a igreja se reúne na praça, em lugar público, ela se reúne para pregar para os pecadores, para as pessoas que não são da igreja, as pessoas que não servem a Jesus ainda. Então Jesus, quando chegou lá na casa de Mateus, eu digo isso sem medo de errar, ele teve a maior alegria que ele poderia ter, porque ele encontrou ali o público que ele queria alcançar, os publicanos,
que eram amigos de Mateus. E Mateus, como foi chamado, ele achou que aquilo não poderia acontecer, ele aí, como gratidão, dá a festa e chama os seus amigos, que eram publicanos também, para serem abençoados pela presença do Senhor. Então, a bênção de Deus, para nós, a promessa de bênção, é algo que é abrangente. É algo que está em todos os lugares que a gente possa imaginar. Por quê? Porque não há limite para Jesus fazer. Jesus faz tudo o que ele quiser. Ele pode todas as coisas. Logo, ele é onipotente. Ele pode tudo. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Também nessa abrangência, não há nada que ele seja oculto. Alguém pode se ocultar de Deus? A Bíblia diz que se alguém se esconder lá nas cavernas, lá ele estará. Se subir para as nuvens, lá ele está. Porque ele é onipresente. Estará em todos os lugares. Então, não há lugar onde nós estejamos que não possamos ser abençoados. Também não há nada que ele não conheça. Todas as coisas estão no conhecimento de Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos em João capítulo 11, e já estou terminando. João capítulo 11, versículo 43, diz assim: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Isso aqui fala da onipotência de Deus, que ele pode todas as coisas, inclusive ressuscitar mortos. Quem pode fazer isso senão ele? Ninguém pode mais. João 1,48. Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando na figueira. Ele estava respondendo uma pergunta de Natanael. Ele disse: de onde o senhor me viu? De onde o senhor me conhece? Aí ele disse: antes, da Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. Porque ele é onipresente. Em qualquer lugar ele estará. E Apocalipse 3, capítulo 15. Eu sei as tuas obras, ele dizendo ao pastor de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és quente nem frio. Como é que ele sabe as obras de alguém? Porque ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele disse ao pai: eu sei as tuas obras. Não adianta você querer maquiar as coisas, porque eu conheço, eu lhe conheço. Eu sei as tuas obras. Glória ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos uma promessa gloriosa do nosso Deus, que é a promessa da proteção. Ninguém, aqueles que servem a Deus, não estão inseguros. Aqueles que servem a Deus sempre estarão seguros debaixo da proteção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.